Shalom para você, meu amigo, que de repente nesse momento possa estar me chamando de herege. Eu sou obrigado a dizer para você que você tem total razão. Para ser herege, basta você discordar da opinião de alguém, principalmente quando se trata de uma fé, de uma religião. Da mesma forma que o cristão chama o judeu de herege, assim também o judeu chama o cristão de herege. Assim como qualquer outra religião vai chamar você de herege, basta você trazer uma doutrina diferente. Mas enfim, voltando para aquele assunto sobre a palavra Elohim, você lembra que o Jesus do cristianismo falou sobre a palavra Elohim quando ele disse lá em João, no capítulo 10, que ele e o Pai seriam um, e pegaram pedras para apedrejá-lo, e ele disse: não leste nas Escrituras, vós sois deuses. A palavra para deuses, nesse texto do qual ele se referia, está escrito Elohim. E o texto que ele utilizava era o texto de Salmo 82, versículo 6, que em hebraico está escrito assim: Ani amarti Elohim, aten uvne Elion kulchem. Está dizendo que vós sois deuses porque sois filhos do Altíssimo. Eu pergunto a você: você é por acaso um deus? Você por acaso é algum tipo de divindade para o Messias, ou o suposto Messias, vamos dizer assim, o profeta que veio salvar a humanidade do pecado? Você seria por acaso um deus para que ele pudesse se referir a você como Deus utilizando o texto de Salmos? Eu acho que não. Então, em vez de me chamar de herege, peço a você que preste mais atenção no texto e reflita um pouco mais com os próximos textos que virão, ok? Vamos lá, cumprindo aquela palavrinha que eu disse no vídeo anterior, que eu daria os textos mais específicos sobre a palavra Elohim. Eu disse no vídeo anterior que Elohim não significa necessariamente Deus, ele pode ser direcionado para outras palavras, né, para outras traduções, como Deus, anjos, juízes e até mesmo ídolos. Como assim, Jefferson, ídolos? Que heresia é essa? Vai queimar no mármore do cão. Mas enfim, vamos lá. Eu falei que Elohim não é necessariamente o único Deus, ele pode ser direcionado sim, tá, para outras traduções. Mas enfim, vamos começar com o texto de Devarim, aqui Devarim, tá? Perek Dalet, capítulo 4, no versículo 7. Quando eu chegar na palavra Elohim, eu vou aumentar um pouquinho, tá? Tá escrito aqui nesse texto em hebraico. Ki mi goim gador asher lo Elohim kerovim alav kadonai Eloheinu bechol karenu elav. Olha aqui a palavra Elohim na minha mãozinha. Olha, aqui ó, nessa partezinha vermelha, onde o mouse está mostrando. Tá? Ki mi goim gador asher lo Elohim. A tradução para esse texto é: pois que nação há tão grande, que tem a deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus. Aqui é o nosso Deus, essa palavra aqui, tá? Essa aqui é o nosso Deus. Aqui está falando de outros deuses e aqui está falando de nosso Deus. Pois que nação há tão grande, que tem a deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. Mostrando que essa palavra aqui é a mesma de Gênesis, no capítulo de número 1, onde fala lá Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. É a mesma palavra Elohim, só que lá está sendo direcionada ao Deus Criador. Aqui, para outros deuses. Pronto, aqui está o versículo 28 do mesmo capítulo. Vamos para a leitura. Quando chegar no Elohim, eu aumento e retorno à leitura. Está escrito aqui, em hebraico. Va vadten asher Elohim. Olha o Elohim aqui. Tá? A mesma palavra. Tá? Asher Elohim. Maser deradam etz. Tá aqui, tá? Etz veavem Asher lo irum velo
Ishme velo, Ichelu velo, Yerhum, que a tradução é: e ali servirei a outros deuses. Olha o Elohim. E ali servirei a outros deuses. Lembra que eu falei que Elohim pode ser também direcionada a ídolos ou obras de idolatria? Olha só a tradução. E servirei a outros deuses que são obra das mãos de homens. Madeira e pedra que não veem, não ouvem, nem comem, nem cheiram. Jefferson, seu herege. Bom, se não quer acreditar em mim, tudo bem. Não tem problema nenhum, eu não ligo. Mas, pelo menos, dá um pouco mais de crédito ao que está escrito, né? Vamos partir lá para o capítulo 7, ainda de Deuteronômio, Devarim, no versículo número 4. Vamos lá. Estamos aí com Devarim, Perek Zain, capítulo 7 de Deuteronômio, e vamos partir para o texto. A leitura aqui é: que Yasir et bimcha me'acharai ve'avdu Elohim. Olha aqui o Elohim. Como eu falei, que quando chegasse Elohim eu aumentaria, tá? Elohim acharim ve'chara af Adonai bachem ve'ishmidcha ma'er, que a tradução seria: pois fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros Elohim, outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós e depressa vos consumiria. Bom, eu estou mostrando aqui que é a mesma palavra de Gênesis 1:1 do vídeo anterior. O mais interessante de todos para mim é o versículo 28 do capítulo 4, onde fala que, né, seria ali servireis a deuses, né, que são obra das mãos de homens. Essa é a parte mais importante para mim. Mas vamos dar continuidade. Lembram daquele texto de Gênesis, Bereshit, no capítulo 1, verso 1, onde diz que no princípio criou Elohim, céus e terra? Enfim, será que Elohim de fato significa Deus? Qualquer pessoa intelectualmente honesta e com o mínimo de maturidade já deve ter refletido sobre o que a palavra e o conceito Deus realmente significa. O termo era usado para indicar forças da natureza. Até o termo Tupã, usado por indígenas nativos brasileiros, não significa Deus do trovão, como Thor na mitologia nórdica, mas indicava o próprio trovão. A ideia de Deus pessoal na mitologia dos nativos brasileiros foi trabalho de catequese, não da própria cultura indígena. A personificação, transformação em uma pessoa, da concepção, surge a partir de religiões que já personificavam sua ideia de divindade, como o cristianismo, a partir de mitologias romana e grega. Esta reflexão leva a outra. Haveria realmente uma maneira de dar sentido de modo racionalmente rigoroso e saudável a este conceito? Ou será que todo o conceito de Deus simplesmente indicaria uma ideia obsoleta que deveríamos deixar de lado e nunca mais nos ocupar com isto? Considere que todos vivemos num mundo pleno das mais diferentes religiões e interpretações religiosas, tal qual a realidade é uma só para todos os seres humanos. Apenas uma destas religiões poderia estar certa, independentemente do número de adeptos, fama, dinheiro e argumentos. Neste exercício, seria razoável pensar que a religião que estiver correta deva defender aquilo que de fato é verdade, ou seja, deva ser uma religião que promova contato com a realidade. Uma religião que defenda qualquer tipo de delírio, ilusão ou mentira, qualquer que seja seu argumento, nunca poderia ser uma religião correta. É por esta razão que para nós importa
se aquilo que acreditamos é verdade ou não, para observarmos justamente que o idólatra não se importa na prática se aquilo que ele acredita é verdade ou é mentira. Ele analisa sua crença pela narrativa, não pela realidade dela. Enquanto nós colocarmos a narrativa sob o escrutínio do real, a idolatria perde sua noção da realidade por causa de uma história com a qual se apegou, mas sua história contradiz a realidade observada. Então, para dar credibilidade às suas ilusões, ele diz ser guiado pelos sentidos da fé, pelos olhos da fé, ou seja, ele admite acreditar em ilusões, ele admite acreditar em delírios, em mentiras deliberadas, que nunca serão realidade jamais, pois tais histórias geram sensações de conforto, de esperança ou mesmo de arrogância e certeza. Mesmo que a realidade contradiga, ele usa as sensações geradas pela história, fazendo que sua consciência, que sabe detectar ilusões, seja sempre suprimida e a realidade negada. Este que insiste em prestar culto ao fruto de sua imaginação é o idólatra clássico. Para entender o conceito da divindade, é preciso compreender que não é uma mera questão de decidir se Deus existe ou não, mas, acima de tudo, é uma questão de definir que tipo de Deus se está falando. Afinal, Deus é uma palavra que representa um conceito. Qual o conceito que está sendo discutido? É neste ponto que todo idólatra é vago, evasivo, dissimulado e confuso. A maior parte das pessoas nunca nem refletiu no real significado de tal palavra e nas implicações deste significado. Então, antes de você ser capaz de determinar racionalmente a existência de alguma coisa na realidade, primeiro, você deveria já ter definido o que está sendo determinado. Sendo Deus o tema, você deve definir entre as milhares de versões existentes, da qual teoria, conceito ou ideia de Deus se está falando. E deve lembrar também que toda religião, até mesmo todo membro de religião, tem uma versão pessoal daquela ideia de Deus e coletivamente cultuada. Até quando o entendimento coletivo de Deus, de tal Deus, contradiz sua versão pessoal? A pessoa costuma definir esta versão pessoal contra todas as outras dizendo frases como "eu creio assim" ou "eu sinto que é assim". A pessoa simplesmente vive de sentidos, vive de crenças sem lógica. A maior parte das pessoas presta culto apenas a elas mesmas, considerando tal culto um culto a Deus, o Deus pessoal delas. Não é outra coisa senão versões da própria personalidade, enfeitada com algumas teorias, alguma teologia. O que propomos então é refletir que o X da questão seria compreender como determinar a ideia, conceito e o entendimento de Deus, antes de determinar se Deus é ou não parte da realidade. Se olharmos para o senso comum, se define Deus dizendo: Deus é aquilo em relação ao que nada pode ser maior. Ou seja, se você e eu tivermos cada um de nós um Deus, e o meu Deus for maior que o seu, o meu ganha. A maioria das pessoas pensam que, deste modo, como caranguejos disputando fêmeas, quem tiver a guerra maior ganha. Então, nesta visão, parece mesmo que tamanho é documento. São estes que procuram representar Deus como os maiores templos, com as maiores arrecadações, com o maior número de fiéis e devotos absolutamente sobre o seu controle. O Deus que nós inventamos é exatamente o Deus que se esperaria que fosse inventado por uma espécie que está a cerca de meio cromossomo de ser um chimpanzé. Olha que ironia. Se o termo Deus for considerado como tendo qualquer sentido real, e então o que tivéssemos que fazer fosse apenas procurar pela maior de todas as coisas
para decidir se é digna do título de Deus e se conseguíssemos, teríamos encontrado Deus. Se não conseguíssemos, então não haveria Deus nenhum. Porque sempre Deus seria menor do que a maior de todas as coisas existentes. Mas, mesmo de acordo com este critério, e qualquer outro, o que mereceria o título de Deus? A resposta para tal questionamento é razoavelmente óbvia: a realidade. A realidade é a única coisa que é a soma total de todas as coisas que existem. A realidade inclui todas as coisas que existem, inclui tudo o que há no universo e possivelmente todos os outros universos, se houvessem. Mesmo se existirem multiversos, eles farão parte da realidade. A realidade inclui qualquer dos supostos atribuídos. Quando se trata de Deus, tamanho é documento sim, dizem. Então, Deus teria que ser a maior de todas as coisas, o maioral, o altíssimo, o supremo, todo o bem. Sendo assim, apenas a realidade pode ser considerada assim. É maior de todos, está sobre todos, supera todos. A realidade é a única coisa onipotente de fato. Ídolos, como versões mágicas da ideia de Deus ou personificações de Deus como Jesus, Krishna e outros, existem apenas na imaginação das pessoas, não fazem parte da realidade. Se fizessem, não seria nem tema de discussão, não seriam representados por ninguém, pois eles mesmos se representariam. O que o impede de se representarem é o fato de não existirem. Quando se compara qualquer fantasia com a realidade, não resta a menor dúvida. Vamos observar com detalhe cada uma dessas palavras para que tenham uma compreensão exata de tudo o que está sendo passado até o exato momento. As interpretações das narrativas antigas devem ser vistas como tentativas de dar sentido a um mundo real. A narrativa foi escrita numa linguagem específica, lembre disso, numa linguagem específica. A maioria das pessoas sequer é capaz de compreender tal linguagem. Os estudiosos que têm tal capacidade percebem que muitas conclusões antigas, ainda que obsoletas, e não estão erradas, ou seja, mesmo quando elas erravam numa determinada descrição da realidade, seu objetivo estava certo: sempre tentar compreender o real. Observe isso. Este é o legado dos sábios do passado e a missão dos sábios do presente. As histórias, na verdade, possuem diversas e importantes reflexões morais e éticas pertinentes a todos os povos do mundo. Muitos de seus dilemas são nossos dilemas hoje, mas a Bíblia hebraica foi profundamente maculada pelo uso indevido do pensamento mágico e místico, que levou a humanidade ao obscurantismo e à insanidade. O pensamento mágico usou diversos outros livros com esta mesma finalidade, mas devido às características únicas de nossa literatura, de todas as outras literaturas realistas, nossa obra foi a mais bem-sucedida no projeto político de dominação que fora projetado. Do mesmo modo, sua compreensão sã e lúcida é o melhor meio de recuperar a sanidade, promovendo os meios pelos quais seres humanos possam ser liberados da influência da idolatria e da loucura. Na Bíblia hebraica, devemos reconhecer que Elohim, as forças que se manifestam na realidade, é tudo o que existe. É a única coisa capaz de realizar tudo o que é possível de ser realidade. É o que está por toda parte. É a única coisa que pode ser considerada eterna. Somos ordenados a buscar, a compreender a divindade. Por quê? Se não tivermos um relacionamento adequado com isto, o resultado é nossa morte. Portanto, é simples e lógico compreender que Elohim significa a realidade.
Lembra da tradução de Elohim? Forças da natureza? Lembra? Enfim. Fontes. Apenas em relação à realidade, cada uma dessas conclusões pode ser adequadamente aplicada. Se não tivermos uma correta relação com a realidade, seremos extintos de fato. Portanto, para preservar nossa própria existência, temos que ter a correta visão sobre a palavra Elohim. O Elohim é realidade. É o nosso Criador, não há nenhum outro.